Imagine uma mountain bike elétrica tão incrível que beira a magia. Potência, controle, pilotagens super naturais. Eu não estou falando de uma mountain bike qualquer, estou falando de uma máquina de aprimoramento do ciclista. Uma máquina destruidora de trilhas. A combinação perfeita entre ser humano e máquina. Então, senhoras e senhores, com vocês, a novíssima Specialized Turbo Levo 4. A bike que faz o super se tornar natural. Vamos começar falando do motor? Super potência. E a grande novidade aqui é que nós temos dois motores. Motor padrão com 666 watts de potência e agora um motor S-Works com 720 watts de potência. Sem contar que esse motor está 20% menor e muito mais silencioso. E a gente conseguiu isso eliminando a correia. Outra característica desse motor é que a carcaça dele tem umas aletas de dissipação de calor. E uma vez que a gente tem menos calor, a gente tem muito mais eficiência, mais performance. E por falar em eficiência, quando você atinge 70 RPMs, o motor sustenta, ele não tem perda de potência. Isso é sensacional quando você está de repente naquela subida super íngreme, técnica, que você de fato precisa de potência, o motor entrega a potência que você precisa. Potência sem controle não é nada. A Levo 4 não tem essa conversa. Com ela você mantém controle, você mantém tração o tempo todo, independente do terreno. Uma outra novidade e que é responsável por esse super controle é a tecnologia Genie. É uma tecnologia desenvolvida e patenteada pela Specialized e é uma segunda câmara de ar no choque. Os choques tradicionais não possuem essa câmara de ar e geralmente dão fim de curso com mais facilidade. A tecnologia Genie, ela evita isso. Você consegue aproveitar melhor os primeiros 70% do curso, do amortecimento, tendo uma melhor leitura, uma sensibilidade muito maior. E quando você atinge esses 70% do curso, ele fecha essa segunda câmara de ar, aumenta a taxa de compressão e evita o fim de curso. Um supermotor com super controle merece um super quadro. Mas por que esse quadro é super? Porque ele se adapta a qualquer tipo de trilha para qualquer terreno. O flip chip volta para sua posição original lá no link do choque. Com opções de ajuste do ângulo da caixa de direção, da altura do movimento central e agora inclusive do comprimento do triângulo traseiro, o ciclista tem diversas bikes e um único quadro e ele pode escolher o jeito que ele quer rodar. Esse super quadro vem em duas opções, em alumínio e em carbono, mas o grande destaque dele é a tecnologia SWAT, que é a primeira e-bike com isso. Ele fica ali no tubo inferior, logo acima da bateria, fácil acesso, cabe muita coisa, você pode levar uma câmara de ar, um CO2, uma espátula ou até um lanchinho para trilha. Outro destaque desse super quadro fica por conta do tubo de sentar, que ele está mais vertical e isso ajuda demais quando o ciclista está numa subida super íngreme, inclinada ou técnica, e isso ajuda na pedalada. Uma das primeiras perguntas quando um ciclista vê uma e-bike é: quanto eu consigo pedalar? Quantas horas? Quantos quilômetros? Bem, eu diria que a melhor resposta é depende, porque depende de uma série de variáveis. Quanto o ciclista pesa, onde ele vai pedalar, o terreno, se é mais inclinado, se é mais plano, o nível de assistência que ele vai solicitar do motor. Mas com a nova Levo 4, a gente tem muitas opções de bateria. Para ser mais direto, 3. A gente tem uma opção de bateria interna com 840 watts, que você pode pedalar até 4 horas em módulo econômico. Uma outra opção, bateria um pouquinho menor, 600 watts, que você pode pedalar quase 3 horas. Mas o grande destaque aqui é o Range Extender. É uma bateria externa de 280 watts que você pode pedalar quase 1h30 com ela. Você pode pedalar só com a bateria interna ou só com a externa, ou com ambas, tanto interna quanto externa. Mas lembre-se que se você optar somente pela bateria externa, o motor fica limitado a no máximo 50% de potência máxima. Mais uma novidade que eu achei incrível é que os modelos equipados com câmbio eletrônico têm uma conexão com a bateria interna da bike. Então você não precisa mais se preocupar em carregar a bateria do câmbio, porque o câmbio vai puxar energia diretamente
da bateria interna da bike. Outra novidade desse sistema, você tem potência máxima até zerar a bateria. Se eu tiver com 1% de bateria, o motor continua te entregando potência máxima. Eu acho isso sensacional. Bom, se mesmo assim você ficar sem bateria no meio do rolê, não se preocupe. A gente tem um novo carregador que vai te ajudar a solucionar isso. É um carregador inteligente que tem 4 opções de configuração. Tem o carregamento padrão, aquele que a gente já está acostumado, e existem outros 3 módulos. Você carrega até 80%. Você limita o carregamento a até 80%. Existe uma outra opção que você vai carregar em módulo lento, né? Se o carregamento padrão leva 3 horas, esse módulo lento vai levar o dobro de tempo, mas vai preservar as células e a vida útil da bateria. E existe uma quarta opção, que é a Fast, carregamento rápido. Sei lá, você parou no meio do rolê, tem 1 hora de almoço. Conecta ele à bike e ele vai carregar de 0 a 80% em 59 minutos. Isso salva o rolê ou a cicloviagem de qualquer um. E uma bike com tantos atributos super não podia deixar de ser super inteligente. E o cérebro que controla tudo isso é o Mastermind. Para acessar o Mastermind, a gente utiliza o novo controle remoto, que lembra muito um joystick. Ele tem 2 botões agora e um pininho no meio. Esses botões, um deles você liga e desliga a bike. O outro botão é aquele botão já conhecido de Walk Assistant. Quando você está numa subida íngreme e você aperta ele, o motor te ajuda a empurrar a bike. E o joystick que a gente vai utilizar para acessar todas as configurações da bike pelo Mastermind. Por exemplo, através do joystick você acessa o Microtune. O que é o Microtune? É aquele ajuste que ele fica laranjinha na tela do Mastermind e a gente tem ali padronização de tanto de suporte quanto de potência máxima. Mas nós não paramos por aí. Agora a gente criou o Microtune dinâmico. O que isso faz? Ele mantém a potência máxima sempre em 100% e os incrementos são no suporte, relacionado à potência do ciclista, o quanto de esforço o ciclista faz. Então, incrementos de 10 para cima ou 10 para baixo. Tudo isso controlado via o joystick. Além do Microtune e do Microtune dinâmico, a gente continua com aqueles 3 módulos já conhecidos, né? Mas de novo, a gente não parou por aí. A gente criou o Auto Mode. Imagina que você está ali, uma subida super técnica, inclinada, você vai estar fazendo força nos pedais. O motor vai te entregar muita potência. De repente, no meio dessa subida, tem aquela aliviadinha que a gente sabe que acontece no meio de uma subida. Você tira a pressão dos pedais, o motor também alivia a entrega de potência. E com isso você tem muito mais controle, muito mais tração em terrenos inclinados, em terrenos técnicos. E é óbvio que para controlar toda essa conectividade, essa inteligência, nós temos o Specialized App, nosso aplicativo exclusivo que faz toda essa gestão das nossas e-bikes, né? Então você consegue alterar o motor, configuração dos níveis de assistência, você consegue conectar com outros aplicativos tipo Strava, Wahoo, Garmin Connect. Então você pode gravar o seu rolê e subir automaticamente para o Strava. Você pode bloquear o motor da sua bike para algum imprevisto, sei lá, foi na padaria comprar um pão, trava o motor, ninguém vai mais mexer, aquele motor não vai funcionar. Mas também se você precisar rastrear essa bicicleta via Apple Find My, você consegue rastrear a sua bike. Enfim, são diversas opções de configurações por esse aplicativo. Tudo nessa bike é super potência, super controle, super alcance. Mas o mais legal é que tudo isso é entregue de uma forma muito natural. É muito mais que uma e-bike. E eu tenho certeza que você já quer uma.